Estamos de volta no Antenados na Geral. Estamos conversando um pouco sobre as armas que o crente tem. No primeiro bloco falamos sobre mídia, olha que interessante, olha que arma interessante. Segundo bloco falamos sobre voto. Estamos tão perto da eleição, falamos um pouco sobre a arma que tem. Porque às vezes a gente fala, não vou votar em branco, mas vou orar para Deus fazer a escolha dele. Gente, eu nunca vi Deus falar de cédula, ele não tem cédula de votação, quem tem é a gente. Então a gente ora, ele coloca pessoas, mas a opção é nossa de chegar lá e digitar o númerozinho e votar. Então temos que fazer isso. Essa é uma outra arma de grande mudança, principalmente social. Começa pela mudança social e vai se desenrolar em outros setores do nosso Brasil. Também existem as armas espirituais. E aí vamos falar um pouco sobre oração, sobre jejum e várias outras coisas. Mas é bom a gente desmistificar algumas coisas, porque a pessoa às vezes fala, não, eu sou de Jesus, o diabo não me toca, ele não me alcança. Me explica um pouco sobre isso. A pessoa, enfim, tem uma vida reta, uma vida íntegra, ela ama a Deus, ela é fiel a Deus. E às vezes algumas pessoas têm a ideia que o diabo não me toca, então eu não preciso ter as armas, lutar muito, porque eu sou de Jesus, ele me cobre com seu sangue, o diabo não chega perto de mim. É assim ou não é? Eu acredito o seguinte, que é lógico que não é assim. E as pessoas que estão nos assistindo são prova disso. Elas estão na igreja há quanto tempo e quantas vezes eles receberam ataques do inimigo. A grande questão, qual é o valor da luta? O valor da luta é porque é na hora da luta que nós descobrimos uma força que nós nem achávamos que tínhamos. É na hora que estamos sozinhos que nós conhecemos os nossos amigos. Você quer saber quem são os seus conhecidos? Já falei aqui, dá uma festa, vai lotar. Quer saber quem são os seus amigos? Fica doente, desempregado, fica numa situação, perde aquele cargo que você tinha, você vai saber quem são os seus amigos, são poucos. Mas é importante que você entenda que você tem. Quando o profeta Eliseu foi procurado por aquela viúva, ela falou o que para ele? Ele perguntou o que para ela? O que você tem na tua casa? Ela falou, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Sabe o que acontece? Nós sempre temos algo que Deus deixa em nós para Deus realizar um milagre, porque o milagre que Deus vai realizar em nós vai ser a partir de algo que Ele já deixou em nós. Eita! Então a verdade é que na hora da luta nós vamos perceber que nós temos amigos, nós temos uma força que nós não sabíamos, a gente dobra o joelho e a gente percebe o quanto Deus se manifesta. Eu tenho um programa de oração na nossa igreja chamado Guerreiros de Oração todos os dias. E hoje eu não estou lá porque eu estou aqui. Mas a realidade acontece todos os dias na nossa igreja. Eu amo estar ali, não porque eu sou pastor, mas porque eu preciso daquilo. E por que nós oramos? Porque o próprio Senhor Jesus, quando estava com Pedro, Tiago e João, aquele trio maravilhoso, lá embaixo, enquanto eles estavam lá no monte, lá embaixo tinha um pai desesperado com o seu filho endemoniado, que procuraram os discípulos, eles nada puderam fazer. Quando Jesus desce, Jesus olha e o homem, a primeira coisa que ele fala, Senhor, eu procurei os teus discípulos, mas eles nada puderam fazer. E você sabe que é exatamente isso que vai acontecer se o povo silenciar. Nesse momento, estou voltando um pouquinho a fita, porque a verdade é essa mesmo. O teu povo nada pôde fazer. E hoje é diferente, hoje nós podemos fazer. Hoje nós podemos fazer e até sabemos que temos que fazer, Eu vou até além, sabe? Tem pessoas trabalhando porque precisam. E André, vamos respeitar a necessidade da pessoa. Ele precisa trabalhar para um cara até que é não crente, distribuindo. Sim. Mas eu falo para ele aqui, muito bem, meu filho, trabalha para ele, ganha o dinheirinho dele, mas vota num servo de Deus. Sabe por causa de quê? Porque se ele está tendo essa oportunidade, ele tem que aproveitar. Mas quando os discípulos foram procurados, não conseguiram resolver, Jesus chegou e mostrou. E Jesus falou o seguinte, olha, esta casta de demônio, ela só sai com jejum e oração. É intimidade com Deus. Jejum mais oração, chama-se intimidade com Deus, proximidade. E sabe de uma coisa? A igreja precisa orar. Hoje, porque a igreja orou muito, e orou, viu? Orou. Muitas igrejas oraram, tivemos muitas marchas proféticas, tivemos muita marcha para Jesus, o pessoal clamando, Deus está ouvindo a oração, e Deus está gerando oportunidade. Interessante que aconteceu algo nesse momento atual que nós estamos vivendo, algo que foi marcante, que ninguém vai esquecer. Cara, o povo tem que ser tapado demais.
para não entender que Deus sinalizou com força. Porque Deus é soberano, André. Se Deus quiser, isso, o não vira sim, o sim vira não. Um poste vira um rio. Deus pode fazer qualquer coisa. Então Deus mostrou, olha como Deus está agindo. Mas o povo simplesmente não entende. E muitos não entendem. Aí quando ele fala jejum e oração, porque no jejum e oração, nós nos aproximamos de quem? De Deus. E quando você se aproxima de Deus, e Provérbios fala sobre isso, que é melhor ter Deus, buscar Deus, do que o favor de Deus. Porque quando você busca o favor de Deus, Deus te atende. Mas se você buscar Deus, você vai ter sempre o favor de Deus. Então eu acredito que a oração e o jejum é a arma poderosa que a igreja tem que usar para viver qualquer situação nessa terra. Professor Walter, como é que você entende? Até porque tem muita gente que não... E aí isso é verdade, você sabe muito bem disso, telespectador. Que não ora e não jejum, mas fala assim, mas tem um grupo de irmãos orando por mim. A gente às vezes coloca crente sobre 6 os horas. outros... 6 horas por mim. Sobre os outros, a responsabilidade que é nossa, de orar e de buscar, porque são ferramentas que na hora que o negócio aperta, não adianta o irmão orar, você tem que estar orando. Existe até liderança que dá ênfase a isso. Não precisa jejuar mais, né? Não precisa orar porque está tudo. Deus é soberano. Se é soberano, está tudo determinado. Você vai orar, mas Deus determinou acontecer de outra maneira, vai ser de outra maneira. Não é bem assim. Deus, ele tem prazer em nos atender, ele vem em nosso socorro. A igreja precisa entender que a arma da oração é importantíssima para ela. O Senhor Jesus aqui não precisava de orar, mas como homem ele orou. Ele foi assunto aos céus e deixou os discípulos. Pedro era homem de oração, Paulo era homem de oração. E a igreja vem sobrevivendo através do século porque é uma igreja que ora. E chegamos num momento crucial e muito determinante no Brasil que nós precisamos orar. Orar para a propagação do Evangelho, para mudar o curso das coisas, que Deus muda, para o Brasil. O Brasil tem tudo para ser uma potência número 1 no conceito das nações, gente. A realidade é essa. O Brasil é um país riquíssimo. O que se desvia de bilhões aí de dinheiro, de corrupção, é uma pouca vergonha. A grande verdade é essa. Nós temos condições de ser o primeiro no conceito das nações. A igreja... Olha, isso está na mão da igreja. Eu creio que essa responsabilidade está na mão do povo de Deus. A arma da oração. Orar, mas também não é só orar e ficar de braço cruzado. Tem que fazer a sua parte. O exemplo aí do outro que morreu afogado é claríssimo, né? Deus dá oportunidade. Você tem que segurar. Onde está a oportunidade de Deus? Onde está o ouro? Aquele ouro é a oportunidade de Deus. Pastor Walter, sim. E nós não somos fatalistas. Com certeza. Nós não somos fatalistas. Não, de jeito nenhum. As pessoas passam o tempo todo dizendo, não adianta, porque as coisas tendem a acontecer. Eu falei para uma pessoa, irmão, não sou fatalista, não. Eu não acredito, igual o pessoal fala assim, morreu porque chegou a hora. Ah, que chegou a hora? Então tá bom, tem uma troca de tiro ali, já que não é a tua hora, pode passar lá, porque se não for a tua hora, tu vai levar 10 tiros, tu não vai morrer. Olha, eu gostei muito. Aquele vice-presidente que morreu, como é que é? Vice-Alencar, que foi presidente Zé de Alencar, ele tinha câncer, né? Ele dizia, câncer não vai me matar, porque eu vou morrer a hora que Deus quiser. Ele sempre dizia isso. E eu creio mesmo. Bala perdida não mata, enfermidade não mata. A gente vai a hora que Deus quer. E tem outra também. Deus também curta também, né? Deus prolonga em curta. Eu creio piamente nisso. Então, nós estamos vivendo num momento que Deus quer fazer transbordar para abençoar a igreja. Porque eu creio ainda que deste país vão sair missionários para todas, em montão. Vai ser como um raio, para lá e para cá. Os Estados Unidos era assim, a coisa mudou. E hoje não é. Não é. Então eu creio que Deus está abrindo as portas, escancarando as portas para o Brasil. E eu creio que está começando o momento, a igreja precisa visualizar bem isso e ver essa realidade. As armas, a oração, buscar a Deus, clamar o Senhor e segurar a oportunidade. Jejum, crente precisa, não precisa jejuar não, tem que jejuar. Agora tem crente que só quer encher barriga, é macarrão, é comida, todo fim de semana nos restaurantes manda a brasa mesmo. Crente precisa jejuar. É hora de nós jejuarmos ao Senhor. Você já pensou uma nação poderosa dentro do Brasil? O Brasil, dentro deste país, deste território, tem uma nação poderosa, que é a igreja. Nós temos as melhores armas de batalha e de defesa. Existe uma outra arma, André, que você me permite falar, é incrível, são as nossas declarações. Declarações. Por exemplo, quando você está no local
Você está orando, você pode orar, mas você declarar, esse lugar vai servir ao Senhor Jesus Cristo. Você começar a declarar essas coisas. Agora, eu não estou me prendendo só à declaração, não, mas eu estou falando o seguinte, junto com a oração, nós temos que clamar, temos que falar, Senhor, essa nação te servirá, esse povo se inclinará diante de ti, Senhor, a minha família te servirá. Eu acho que tudo isso são armas que nós podemos utilizar. As armas do dizer, isso vai dar adianta. São armas da mentira que muitos crentes são seguros nela. Largue essas armas. A incredulidade, eu posso até falar nisso. Exatamente. Não vai dar certo, não vai dar certo. Essas era. armas não é para o crente, não. O crente tem que abrir mão disso. Segurar as armas poderosas, que é da oração, e dar certeza, não. Deus vai abençoar, vai acontecer. Deus é poderoso, Deus vai mudar o quadro dessa nação. E cada um de nós, fazer a sua parte. Aí acontece e o nome do Senhor é glorificado. Uma coisa que é muito interessante, já que a gente está falando de armas, é que quando você entra numa guerra, isso eu já participei, até quando você vê filmes de alguma maneira, é interessante ver isso. O exército, ele é motivado a lutar e até a esperança da vitória, isso vem através da sua liderança, de quem está à frente. Ou seja, se o líder que está na frente, ele fala assim, vai ganhar, levante isso aqui, ele tem uma atitude vencedora e vitoriosa, o seu exército vai ter uma atitude vencedora e vitoriosa. Então é muito por exemplo. Então é uma coisa que eu vou querer falar também no próximo bloco, que é o seguinte, para mim hoje, eu falei isso, a gente tem debatido um pouco, não tem como botar a política de fora. A maior dificuldade hoje, acho que a maior luta do Brasil hoje, que nós temos que lutar com todas as armas, com o voto, com a mídia, com a oração, com o jejum, chama-se corrupção. Foi colocado aqui, foi falado. Corrupção não é falta de... Se a gente for falar no nível político, não é capacidade administrativa, isso é papo, porque tu pega cara bom, chama-se alguém que vai combater a corrupção. Isso não começa no nosso voto, olha que engraçado. Começa com a gente. Então se a gente ora, Senhor, acaba com a corrupção, não sei o quê, e você é parado no trânsito, tem alguma coisa errada com o seu carro, fala, pode rebocar, pode multar, depois eu vou e pago. A gente tem que começar com um exemplo. Não adianta a gente também querer, esse Brasil é corrupto, não sei o quê, e na hora tá tudo errado, coisa a gente paga o guarda ali e sai, dá um jeitinho brasileiro. A gente tem que começar a mudar. E isso é, por exemplo, nós temos que ser exemplo. Se o cara tá vendo, você é homem de Deus, você dá um exemplo para ele, vai mudar. Pode ser uma coisa isolada, mas só o meu exemplo vai mudar o Brasil? Só o seu exemplo vai mudar o Brasil, tá bom? A gente vai juntando exemplo, daqui a pouco a gente consegue mudar como nós temos a oportunidade agora. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.